No último vídeo eu falei bem por cima sobre um negócio que me fascina muito mesmo. Inclusive, se você ainda não viu esse último vídeo, o link tá aqui na descrição, tá aparecendo no card algum desses cantos aqui. E já aproveitando, já se inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo com mais algum amigo, deixa um comentário, deixa um feedback sobre os vídeos anteriores, sobre esse vídeo, isso vai estar me ajudando muito, beleza? Dá uma olhada aí. E até mesmo o melhor entendimento de mecanismos como a epigenética, que estuda como o meio ambiente pode vir a alterar o teu material genético, se tornaram grandes aliados no melhoramento genético de todos os seres vivos. E essa área da biologia me desperta uma curiosidade bastante peculiar pelo seguinte fato: ela nos permite observar a ciência como mutável. Há algumas décadas dentro da biologia, a epigenética já tem nos trazido um pensamento que há muito tempo já tinha ficado para trás. As características que adquirimos ao longo da nossa vida são passadas ao longo das gerações. Quem pensava nisso era um sujeito chamado Lamarck. Inclusive tem uma bióloga israelense chamada Eva Jablon. A Eva aborda possíveis novas metodologias de ensino do que é evolução a partir da epigenética. Ela defende que os biólogos a partir de agora, daqui para frente, terão que ensinar a Lamarck como sendo algo possivelmente certo. E o massa, o fascinante da ciência é isso, é que nada é absoluto. Desde a teoria da evolução proposta por Charles Darwin, até mesmo, sei lá, a teoria da relatividade proposta por Einstein. Nada é imutável. Basta que fenômenos químicos, físicos ou biológicos aconteçam e sejam percebidos por nós, para que, enfim, possamos expandir o que sabemos ou o que achamos que sabemos sobre o que é ciência. Mas vamos com calma. Eu sou o Tenório Honorato e esse é o B de Vida. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. A epigenética, como eu falei, é um ramo da biologia que estuda como fatores externos ao teu corpo influenciam na expressão das tuas características, ou, se você preferir, na expressão do seu fenótipo. Influências externas como as tuas interações sociais, o que tu se alimenta ou a tua possível exposição a certo tipo de radiação, todos esses fatores externos podem influenciar como as tuas características são apresentadas. Inclusive, essas características podendo contrariar o que está lá no teu código genético, lá no teu DNA, no teu manualzinho de instruções. E isso é muito louco, principalmente porque essas características, elas não apenas surgem de forma individual ou aleatória na vida de um único indivíduo. Elas podem ser passadas ao longo das gerações. E esse, para mim, é um dos pontos da epigenética mais intrigantes. Porque a biologia por muito tempo acreditou que as características que adquirimos ao longo da vida não são passadas ao longo das gerações. Isso era o que o biólogo evolucionista que eu comentei lá no começo do vídeo acreditava. O cara que era contemporâneo de Darwin e tinha ideias relativamente diferentes sobre evolução e como as características dos indivíduos passavam ao longo das gerações. Ele acreditava que tudo aquilo que você usava demasiadamente evoluía ou se desenvolvia, e aquilo que você não usava, consequentemente, iria atrofiar. E ele também defendia a lei dos caracteres adquiridos. Tudo que você consegue desenvolver ao longo da vida é passado ao longo das suas gerações. E como eu falei, nós biólogos por muito tempo descartamos essa ideia de Lamarck, mas a epigenética vem para nos mostrar que talvez não devêssemos descartar ela, pelo menos não por completo. Existem alguns mecanismos já conhecidos por nós que nos demonstram como a epigenética funciona. E um deles, talvez o principal, consequentemente o mais estudado, se chama metilação. A metilação é uma reação bioquímica relativamente simples que acontece normalmente no seu código genético, onde um grupo metil é adicionado ao teu DNA ou a proteínas associadas a esse DNA. E esse processo leva ao que chamamos de silenciamento gênico, ou em termos mais práticos, aquele pedacinho do teu DNA que deveria codificar, sei lá, uma proteína que carrega oxigênio no teu sangue, que deveria ser codificada, não vai ser mais por conta desse processo de metilação. E esse processo é responsável por regular diversas características, desde o nosso desenvolvimento embrionário
até a nossa morte. E é através desse processo de metilação que vários outros fenômenos epigenéticos acontecem. Um dos mais curiosos, sem dúvida, é o que acontece em diversos mamíferos, incluindo nós seres humanos, onde todas as mulheres têm pelo menos um X desativado em todas as células. As mulheres possuem 2 desse cromossomo X, enquanto os homens possuem um X e um Y. E para compensar esse X a mais que as mulheres têm, a natureza bolou um jeito de desativar em todas as mulheres um dos cromossomos X em todas as células. E no caso dos humanos, de forma totalmente aleatória. Não se sabe qual X vai ser desativado, aquele que tu recebeu da tua mãe, com as características da tua mãe, ou aquele que tu recebeu do teu pai. A mulher, ela é literalmente um mosaico de vários cromossomos X desativados e ativados em todas as células. Isso determina diversas características. Por exemplo, algumas raças de gatos, a gente consegue dizer com certeza que aqueles gatos tricolores, ou aqueles gatos com 3 cores, são sempre fêmeas, justamente por essa característica de desativação do cromossomo X. Os mecanismos epigenéticos são diversos, mas ainda temos muito a descobrir. Na verdade, sabemos muito pouco sobre a epigenética. É uma ciência relativamente nova. Surgiu apenas para entender como os fenômenos externos ao nosso corpo poderiam influenciar nas nossas características. E hoje nós já sabemos que isso é passado ao longo das gerações, ou pelo menos pode ser. Eu digo pode ser porque durante a formação dos nossos gametas, no caso dos homens os espermatozoides, no caso das mulheres os óvulos, todas as nossas chamadas marcas epigenéticas são apagadas. E o nosso gameta fica literalmente uma paginazinha em branco. Pelo menos era o que se pensava. Hoje em dia nós já sabemos que algumas dessas marcas epigenéticas que adquirimos ao longo da vida podem sim passar para além da formação dos gametas e, consequentemente, gerar um indivíduo com essas marcas genéticas que vieram do seu pai ou da sua mãe. E isso muda totalmente a forma como entendemos a evolução, como entendemos a própria hereditariedade. Mas, cuidado, mais uma vez, nós entendemos muito pouco do que é epigenética, pelo menos comparado ao que podemos ainda entender. O nosso código genético ele é gigantesco. Por isso não vai sair por aí acreditando que tu pode reprogramar o teu DNA bebendo suco detox ou água com limão. Por favor, né, velho? Já foi um trabalho gigante decifrar os nucleotídeos, os genes e as características formadas por ele. Então podem ter certeza que vai ser um trabalho maior ainda entender todas as nuances desse gene. Todas as formas que ele pode se modificar ou ser modificado. Ao mesmo tempo que é relativamente frustrante a gente não ter todas as respostas para o nosso material genético, é extremamente esperançoso imaginar o que a gente pode descobrir, o que a gente ainda vai descobrir, como isso vai alterar a nossa qualidade de vida daqui para frente. O nosso futuro, pelo menos nessa área da biologia, é extremamente promissor. Obviamente que toda essa parada de manipulação de DNA, entender o DNA, sempre gera aquela polêmica ética, que inclusive é um tema dos próximos vídeos, aí dos próximos capítulos, mas vamos deixar para depois. Eu só queria deixar um gostinho do que é epigenética e de como ela pode revolucionar o nosso entendimento sobre hereditariedade e até mesmo evolução. Se você realmente se interessou, dá uma lida, dá uma pesquisada, estuda mais a fundo, entende o que é a metilação e os processos epigenéticos, enfim, busquem conhecimento. Mas e aí, curtiu o vídeo? Tem alguma sugestão? Quer que eu me aprofunde mais sobre determinado assunto, sobre os assuntos? Acha que eu tô falando de forma muito superficial ou de forma muito técnica? Não tá entendendo? Enfim, qualquer feedback, deixa aqui nos comentários. Vai ser muito importante, muito valioso para mim. É apenas o 4º vídeo, então eu preciso que vocês me deem um feedback para que eu possa, enfim, melhorar os próximos, beleza? Então aguardo vocês. E não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com mais alguém, tranquilo? Então, meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Esse é o B de Vida. Eu sou o Tenório Honorato. E até a próxima. Valeu!